Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme de Pocahontas. E eu vou deixar aqui nos cards o vídeo sobre a verdadeira história da Pocahontas, que, se vocês não sabem, ela é a única princesa da Disney que de fato existiu. E eu tenho um vídeo muito antigo aqui de Pocahontas 2, que é um filme Senhor Jesus Cristo, que filme horroroso. E aí eu vim perguntar se vocês também querem um remake desse vídeo, já que eu já fiz tem muito tempo. E aí com uma visão um pouco diferente de hoje em dia. Então é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver aqui e compartilhar com seus amigos, tá bom? Vamos lá, vamos pro primeiro filme, que esse é bom. O segundo a gente esquece que existiu. Bom, o filme se passa em 1607 e o capitão John Smith vai para uma viagem de barco para conquistar um novo mundo. Esse povo aí que vai com ele é tudo britânico, né? Tinha que ser. E aí o líder dessa viagem é o governador Radcliffe. Só que eles acabam passando por uma tempestade. E aí o Thomas, ele cai ao mar e o John pula para salvar ele. E ele conseguiu. Graças a Deus não tem uma morte logo em 5 minutos de filme. E aí o chefe do povo, Poatan, volta para as suas terras e fala que seu povo está finalmente a salvo. Mas assim, ele na verdade queria ver logo a sua filha, Pocahontas. E a Nakoma, que é a amiga da Pocahontas, avisa que o pai dela chegou e ela vai pra falar com ele, só que ela literalmente pulou da cachoeira. E eu falei, não, alto demais pra mim, querida, eu não faria isso não. E aí eu não sei de onde surgiu, mas tem um povo na internet que tipo a Pocahontas com a Nakoma. Seria até um casal interessante, mas eu acho nada a ver. Enfim, e aí ela vai ao encontro do pai e fala que tá tendo uns sonhos meio estranhos e que parece que tem uma coisa interessante que está prestes a acontecer. E ele fala que tem mesmo, já que o Cocoan pediu a mão dela em casamento e ela ficou tipo, como é que é o negócio, pai? Porque, tipo assim, ela queria escolher quem ela ia se casar, mas já que ela é filha do chefe, ela tem que ocupar o seu lugar no povo. E o Poatan dá o colar de sua mãe a ela e logo depois disso tem uma música. Lá na curva, o que é que vem? Então a Pocahontas vai até a vovó Willow, que é uma árvore, e fala que seu pai quer que ela se case com Cocoan. E a avó acha que ele é velho demais pra ela. E ela também quer saber sobre os sonhos que Pocahontas tá tendo. E ela fala que no sonho ela tá correndo pela mata e em frente dela há uma flecha. E quando ela olha, a flecha começa a girar e do nada ela para. E a avó dela diz que isso é como se fosse uma bússola e que ela está apontando pra onde Pocahontas tem que ir. Mas ela não sabe exatamente onde ela precisa ir. E então ela continua dizendo que em volta dela há espíritos e que ela deve escutá-los e que eles irão mostrar o caminho. E Pocahontas diz que ela sente o vento, mas não entende o que eles querem dizer. E no final ela fala que vê nuvens estranhas, só que na verdade era o navio dos britânicos chegando. E essa é a última chance do governador Radcliffe para a glória. E Pocahontas vai atrás dessas nuvens estranhas e vê os britânicos chegando ao longe. Inclusive o John Smith chega perto dela, só que ele não consegue ver ela. Mas ele vê os animais dela que vão atrás dele e o Meco aponta para onde Pocahontas estava escondido. Mas o Fleet atrapalha e ele não consegue ver ela, porque na verdade ele acha que eles estão apontando para outro bichinho e não para uma pessoa. E aí o povo de Poatan sabem que os homens chegaram em suas terras e que provavelmente eles vão destruir tudo que vem em seu caminho. E eles decidem só olhar eles ao longe e torcer para que eles não queiram fazer nada em suas terras. Enquanto isso, o John fala que se houver alguns índios nessa terra, ele terá que encontrar. E o governador Radcliffe fala para sua tripulação começar a cavar para encontrar ouro. E aí começa uma música chata dele. E aí a Pocahontas fica admirada pelo John Smith e fica olhando ele de longe. E ele acaba quase atirando nela, porque ele toma um susto, né? E ela foge dele e ele não entende o que ela fala. Até então, normal. E aí o vento começa a ir em direção dele e eles conseguem entender o nome um do outro. E aí, depois disso, eles começam a conversar normalmente, como se eles não falassem línguas diferentes. E aí os britânicos. Beleza, os britânicos. Os britânicos. 2000 anos depois. Os britânicos descobrem que existem nativos naquela terra e eles começam a atirar um no outro. E um dos nativos é atingido por uma bala. Só que aí o Radcliffe fala pro Thomas atirar em um deles, só que ele não consegue atirar neles. E os nativos não entendem como se cuida daquela ferida, por causa da bala. E logo depois eles falam que eles vão começar uma luta contra eles. E aí, como eu disse, Pocahontas e John começam a se entender um pouco rápido demais e começam a contar como é a vida um do outro. E ele diz pra Pocahontas como é Londres e que eles pretendem construir uma parecida ali na terra deles. E ela tenta fugir dele porque ficou irritada com o que ele disse, mas não consegue. E então ela canta a melhor música de todo o filme. Então ela escuta tambores e sabe que tem algo de errado e vai embora. E os britânicos construíram um muro no acampamento. E o governador Radcliffe acha que os nativos
atacaram eles porque eles estão escondendo o ouro deles. Oh, Jesus. E ele fala para os tripulantes irem atrás do John Smith. E o pai da Pocahontas pede para ela ficar por perto e não sair correndo por aí. Ela vai fazer isso? Claro que não. E o Powhatan fala também que quando o vento passa pelas árvores, ele sente a presença de sua esposa que morreu. A Nakoma sabe que Pocahontas está escondendo alguma coisa dela e John aparece na hora e eles acabam saindo deixando a Nakoma lá sozinha. E o Cocoon aparece perguntando onde Pocahontas tá, só que a Nakoma acaba falando que não viu ela. E então Pocahontas fala pro John que lá não tem ouro e ela diz também que ele pode ficar lá com ela. E então ele vê a vovó, mas precisa se esconder porque tem 2 tripulantes atrás dele. Eles fogem correndo porque a vovó acaba assustando eles e tal, e o John fala que precisa ir embora. E a vovó acha que é pra ele que a flecha estava apontando. E Pocahontas tenta impedir o pai dela de atacar os britânicos e pede pra ele tentar conversar com eles. Mas ele fala que não é assim tão simples, e o John volta até o acampamento e tenta impedir o governador Radcliffe de atacar os nativos e fala que esteve com um deles. E também tenta dizer que não há ouro naquelas terras, mas o governador não acredita nele, e aquele que se opuser a ele será condenado por traição e enforcado. Enquanto isso, a Nakoma tenta impedir a Pocahontas de sair para falar com o John, só que novamente ela não consegue, e o James vê o John saindo do acampamento e o governador fala para ele seguir e atirar se vê algum indígena. Só que a Nakoma não consegue também mais esconder o que a Pocahontas estava fazendo e avisa para Cocoon que ela tem problemas. Então o John consegue avisar a Pocahontas que os seus homens vão atacar o povo dela e que os 2 povos precisam conversar para que eles fiquem juntos. E o John concorda em falar com o Powhatan e nisso eles se beijam, mas o Thomas e o Cocoon vê os 2 pela distância e o John acaba brigando com o Cocoon e o Thomas atira e assim o Cocoon morre. Claro que ele morre com um tiro e não tem sangue nenhum, até porque é Disney, e os nativos colocam a culpa da morte do Cocoon no John, e o colar de Pocahontas também é destruído nessa confusão. E o Powhatan fala que ao amanhecer o John vai ser morto e que ele sente vergonha do que Pocahontas fez. E a Nakoma tenta conversar com a Pocahontas dizendo que não foi culpa dela, de que o Cocoon foi morto e que ele tinha ido lá porque ela falou, então necessariamente ela estava colocando a culpa nela. E ela consegue levar a Pocahontas pra ver o John, e ele fala que ele já saiu de situações piores e que ele sempre estará com ela, não importa o que acontecesse. E eu tava pensando, na verdade, o casal é bom, mas eu começo a não gostar muito dele depois de saber a verdadeira história dela. E eu sei que, você tem que esquecer esse negócio de verdadeira história dos personagens e tal, mas como Pocahontas foi a única princesa que de fato existiu, eu não consigo diferenciar muito, tá ligado? Eu lembro do que aconteceu com ela na vida real. Enfim, continuando. O John fala que o John Smith foi pego pelos nativos e os britânicos vão atacar eles assim que amanhecer. Só que enquanto isso, Pocahontas se sente perdida e a vovó fala que ela tem que dar um jeito de impedi-los. E Pocahontas entende finalmente que a flecha que girava era a bússola de John, que ela estava indo em direção a ele. Sendo que a vovó falou isso lá no início do filme, mas enfim. Acho que é quando ela conheceu o John. E ela corre pra impedir que o pai dela mate o John. E também fala que se ele fizer isso, vai ter que matar ela também. E também fala que ela acabou amando, sendo que eles viram tem 1 ou 2 dias, eu acho. E o Powhatan sente o vento, né, que ele falou lá anteriormente que era a ex-mulher dele, e desiste de matar o John. E pedem pros outros soltarem ele também. Mas o governador Radcliffe fala que isso é um truque e fala para os seus homens atirarem neles. Mas como eles não fazem, ele atira na direção do Powhatan e o John fica na sua frente e a bala o atinge, sem sangue novamente. E os homens se vão contra o governador e o Thomas fala para eles o prenderem. E o John só vai se salvar se ele voltar para Inglaterra o mais rápido possível, que os nativos não entendem aquele ferimento. E aí não é contado com aquele cara que eles atiraram lá no início se ele morreu ou não. E aí Pocahontas vai com seu povo para se despedir deles. E Powhatan fala que John sempre será bem-vindo lá. E os animais conseguem entregar o colar que era de Pocahontas, conseguem recuperar ele. E o John pede para Pocahontas ir com ele, mas ela fala que ela precisa ficar e que ele precisa ir. E não importa o que aconteça, ela sempre estará com ele. E então ele vai embora e o vento ajuda o navio a ir mais rápido e o filme acaba. E um PS, a música que toca nos créditos também é muito boa. E agora o que eu achei no filme? Esse filme é bem mais profundo do que eu esperava. Eu não lembrava muito bem dele. E foi o que eu falei, por mais que eu não devesse ligar pra verdadeira história quando estamos falando de Disney, com a Pocahontas eu acabo não conseguindo desvincular a verdadeira história dela do filme. Inclusive eu também tô pensando em fazer um remake, porque o vídeo de verdadeira história dela também é bem antigo. Se eu não me engano, também é repostado do canal antigo que eu tinha. E o áudio tá meio cagado. Vocês querem? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Mas tirando isso, o filme é incrível. Ainda mais que eu gosto muito da história e tenho memória afetiva com ele também. Então pra mim a nota de Pocahontas é um 9. Bom, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no impulso, comentar os próximos vídeos que quero ver por aqui, compartilhar
todos os amigos, tá bom? Tchau!